Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos o segundo domingo da Páscoa e neste domingo a Igreja nos apresenta a misericórdia de Deus e proclama o Evangelho de João, que está no capítulo 20, versículos 19 a 31, que diz: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo da Páscoa, neste segundo domingo da Páscoa, a Igreja nos convida a fazermos uma experiência de fé no Cristo ressuscitado e, como Tomé, reavivar a vida para mergulhar na plenitude, no imenso e pleno na imensa e plena misericórdia divina. E o Evangelho de João nos coloca diante de duas cenas que revelam o coração de Deus e o encontro dos discípulos com o ressuscitado na noite da Páscoa. E o encontro de Tomé 8 dias depois.
O Evangelho começa dizendo que os discípulos estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Eram homens que viram o Mestre sofrer a morte cruel, a morte de cruz. Estavam paralisados pelo medo, pela culpa, pela sensação de fracasso. Tudo havia fracassado, os discípulos não tinham mais uma referência para poder estar reunidos. Muitos estavam dispersos e viram que não fazia mais sentido estar ao lado de Jesus, ao lado da comunidade. De repente, Jesus aparece no meio deles, as portas trancadas não o impedem. A primeira palavra que sai da boca do Senhor é: a paz esteja convosco. Meus irmãos e irmãs, Deus atravessa nossos medos, nossas trancas e nos oferece sua paz. E não é qualquer paz, é a paz que nasce do perdão. Em seguida, Jesus faz algo impressionante. Sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Grande importância tem essa vida em comunidade. Jesus Cristo nos dá o Espírito Santo e nos oferece a capacidade de perdoar. O sopro de Jesus nos lembra a criação de Adão. No Gênesis capítulo 2, versículo 7, a criação de Jesus é a criação de Deus quando cria Adão. Aliás, o verbo utilizado é o mesmo. A comunidade de homens e mulheres novas, a nova criação que nasce da misericórdia de Jesus Cristo. É o poder divino que recria, que faz nascer de novo. E Jesus confia esse poder à igreja através do sacramento da reconciliação. Isso significa que o amor de Deus não é uma ideia vaga. Ele tem um rosto, um gesto concreto, um sacramento. Na confissão, Deus sopra em nós seu espírito de paz. A segunda cena, 8 dias depois, é para nós que não vimos e nem fizemos experiência de fé. Tomé, que representa aqui todos nós, não estava na primeira aparição. Estava fora da comunidade, vivendo os seus traumas e medos. Diz ele: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, não acreditarei. Tomé é sincero. Ele não finge que acredita. Ele quer tocar. Ele quer experimentar. E Jesus não o rejeita. Pelo contrário, oferece-se. Põe o teu dedo aqui, nas marcas de Jesus, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé toca as chagas e ali, no lugar da dor, encontra o amor.
Sua confissão é a mais bela do Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. É o credo de fé que Tomé dirige a Jesus. Meu Senhor e meu Deus. E aí, meus irmãos e irmãs, o que Tomé viu? Viu que as chagas de Jesus não desapareceram com a ressurreição. Elas permanecem identificando o crucificado com o ressuscitado. Ou seja, o Jesus que foi crucificado é o mesmo Jesus que está ressuscitado no meio da comunidade. É o mesmo que nós celebramos até os dias de hoje. Esse Jesus que venceu a morte, que nos deu vida nova, que soprou sobre nós o Espírito e que, soprando o Espírito de paz, deseja que todos nós tenhamos paz. Meus irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus tem marcas concretas. São as chagas de Cristo e hoje são as chagas da humanidade sofredora. Santa Faustina, discípula da Divina Misericórdia, ouviu Jesus dizer: a humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. Aqui está no Diário de Santa Faustina, o número 300 do Diário de Santa Faustina. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também, acreditando na Palavra de Deus, vivendo os seus ensinamentos, possamos ver o Jesus Cristo que ressuscitou e possamos também sentir o sopro do Espírito de paz em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, se você gosta dessa nossa catequese, compartilha a nossa catequese, dá o teu like, o teu joinha e se inscreve no canal. Nós temos uma catequese bem preparada, catequese dos Evangelhos, e queremos, de fato, fazer com que todos vocês possam participar ativamente dessa catequese e, em seguida, participar ativamente das celebrações. Deus os abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Paz e bem a todos. Tenham um bom final de semana, um bom domingo. Deus os abençoe sempre e um bom domingo da misericórdia. Quem se preparou para viver a Páscoa na confissão pode participar das celebrações dominicais. Aliás, tem que participar das celebrações dominicais, especialmente nesse domingo, para receber a indulgência plenária e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem para todos.